A pesagem por adição é basicamente utilizada no preparo de soluções comuns. Ela não é utilizada no preparo de soluções padrão, nem tampouco em padronizações. Para esses dois procedimentos, se utiliza a pesagem por diferença. A pesagem por adição, portanto, é realizada exclusivamente no preparo de soluções comuns de uso em laboratório. Os cuidados que se devem ter com a balança são os mesmos que se devem ter com uma balança analítica no caso de uma pesagem por diferença. Essas balanças que são utilizadas para pesagem por adição são balanças semi-analíticas, com capacidade de carga maior, de 1, 2 a 3 quilos, e com uma resolução de 0,01 ou 0,001. Portanto, elas têm 2 ou 3 casas depois da vírgula. Os cuidados que se devem ter basicamente são os mesmos, é a limpeza, o nivelamento e a estabilidade. Então, antes de ligar a balança, nós devemos proceder então à inspeção de todo o instrumento, verificando se existe alguma sujeira. Utiliza-se um pincel para limpar as imediações da balança, o prato da balança. Depois de saber e se certificar então que ele está devidamente limpo, a gente pode tratar da questão do nivelamento. O nível dessa balança aqui fica aqui atrás e as borboletinhas que devem ser ajustadas para que a bolinha ali de ar fique exatamente no centro do círculo que existe ali, ou seja, da marca do nível. Feito isso, a balança nivelada e devidamente limpa, a gente pode então ligar a balança e aguardar 30 minutos para estabilizar o sinal, ou seja, para que o sinal aqui da parte do mostrador, do display, não sofra variação em função da linha. Para isso, a balança precisa estar estabilizada. Os materiais que são utilizados para pesagem por adição são basicamente os copos de Becker e as espátulas, certo? Não costuma-se utilizar vidro de relógio para pesagem por adição, porque tu vai ter depois o problema da transferência. Se tu usa o vidro de relógio, coloca o reagente aqui, na hora que tu for transferir esse reagente para dentro do becker para dissolver o reagente, tu vai ter problemas aqui de transferência. Então tu vai ter que pegar um frasco lavador e arrastar esse reagente com água. Isso gera um procedimento a mais que é absolutamente desnecessário. Como as pesagens por adição, elas são feitas exclusivamente em balanças semi-analíticas, não existe a necessidade do vidro de relógio, porque essas balanças têm uma capacidade de carga muito grande, ou seja, essa balança aqui, por exemplo, tem uma capacidade máxima de carga de 3,1 kg, podendo perfeitamente comportar um copo de Becker como esse aqui, de 250 ml, que possui uma massa de 86 gramas. Então, não há necessidade da utilização do vidro de relógio na pesagem por adição. Isso está sendo descartado atualmente, né, na técnica de pesagem por adição. Então, usa-se ou o Becker de 250 ou o Becker de 100 ml, dependendo da quantidade de reagente que tu precisa pesar e também dependendo do volume de solução que tu precisa preparar. Além dos copos de Becker, nós utilizamos também as espátulas. Existem vários tipos de espátulas, né, para utilização nesse tipo de pesagem. As espátulas que nós utilizamos aqui no laboratório são basicamente essas duas, a espátula tipo colher e a espátula tipo canaleta. Essa espátula menorzinha aqui, nós só temos uma unidade no laboratório, mas ela serve para tu pesar quantidades muito pequenas de reagente, quando tu precisa pesar 0,1 grama, em torno disso, tu usa essa espátula aqui, tipo canaleta, bem pequenininha, que isso ajuda a transferir quantidades pequenas de reagente.
A técnica que basicamente se utiliza para pesagem por adição, ela é muito simples. Tu escolhe o frasco de acordo com a quantidade a ser pesada e com o volume de solução a ser preparado. Eu vou pegar aqui o becker de 250. Nós procuramos colocar esse becker aqui exatamente no centro da balança para evitar os efeitos de excentricidade, que são aquela capacidade que a balança tem de oferecer respostas de massa diferente, dependendo da posição que esse becker é colocado na balança. Então, a gente coloca o copo de becker bem no centro da balança. Podemos, então, proceder à tara, ou seja, o ajuste do zero. A partir desse momento, já podemos, então, pegar o reagente e providenciar a transferência, ou seja, a adição desse reagente diretamente para o frasco de pesagem. Por isso, então, a pesagem é dita e chamada pesagem por adição. Pode-se utilizar o reagente dentro do próprio pesa-filtro, por uma questão de comodidade, ou o reagente colocado num frasco auxiliar, um frasco intermediário, quer dizer. Não costuma-se pegar o frasco original do reagente para evitar que essas espátulas, ao serem introduzidas dentro do frasco original do reagente, possam promover alguma contaminação. Então, costuma-se utilizar ou o próprio pesa-filtro ou frascos intermediários. Vai abrir aqui o pesa-filtro, vai pegar uma quantidade desse reagente na espátula e vai transferir diretamente, por adição, o reagente dentro do frasco, cuidando aqui a massa que se precisa pesar. Terminado aqui, então, a pesagem, a partir da massa que se necessita para o preparo da solução, deve-se colocar o frasco aqui de volta e botar de volta a quantidade de reagente em excesso. Quais são os principais problemas que se tem numa pesagem por adição? Basicamente é essa transferência, essa ponte que se faz do reagente dentro do frasco pesa-filtro ou do frasco intermediário para dentro do copo de becker aqui, que é o frasco que vai ser utilizado para o preparo da minha solução. Dependendo do reagente que se utiliza, se tu se utiliza um reagente muito leve e muito fino, ele facilmente cai da borda da espátula para fora. Então, se tu não coloca esse frasco exatamente aqui em cima do copo de becker, quando tu vai fazer a ponte para a retirada desse reagente do frasco pesa-filtro para dentro aqui do frasco de pesagem, pode ocorrer derramamento desse reagente no prato da balança. Esse reagente que porventura caia aqui, ele é computado na massa, mas ele não vai estar dentro do frasco com o qual eu vou fazer a solução. Portanto, ele não vai ser dissolvido e isso ocasiona um erro na pesagem. Esta é basicamente o grande problema da pesagem por adição. Tem que ter muito cuidado quanto a isso, colocando então o frasco bem em cima do frasco de pesagem para evitar o derramamento. Caso ocorra esse derramamento, o procedimento adequado é retirar o frasco de pesagem de cima do prato da balança, desliga a balança, procede então ao acolhimento deste material com o auxílio de um pincel. Esse material deve ser então recolhido num papel, né? Não pode ir direto para a bancada, então ele é recolhido num papel. Esse papel é colocado no lixo apropriado, né, para o descarte de produtos químicos. Novamente, liga-se a balança, espera ela fazer os seus procedimentos de ajustes internos, pega então um outro frasco e refaz a pesagem. Esse então é o processo de pesagem por adição.